Bom, pessoal, eu sou médico de formação, sou um dos fundadores da PebMed, e hoje aqui, mais até de falar de sistemas de apoio à decisão, embora eu vou falar de sistemas de apoio de decisão, porque, na real, o nosso expertise lá na PebMed, vou falar um pouquinho mais amplo sobre medicina e tecnologia, que eu acho que tem tudo a ver com o contexto desse curso, né? E o quanto que a tecnologia, de fato, está mudando já a medicina. E, na minha perspectiva de quem viveu a transformação tecnológica na medicina desde o princípio da década, mostrar um pouquinho nessa perspectiva, né, e o quanto que, ao meu ver, né, isso molda esse médico do futuro, né, enfim, estando aqui falando para um público, né, de muitos estudantes de medicina, para mim é bastante honroso. Bom, primeiramente, pessoal, os objetivos, então, com essa palestra é falar um pouquinho da minha trajetória como médico empreendedor, que é uma trajetória que é muito diferente, né, um médico empreender, embora os médicos sim empreendem dentro dos seus próprios negócios, principalmente o consultório médico, né, enfim, empreender digital ainda é algo muito novo para o médico. Mostrar um pouquinho da minha visão relativa ao impacto da tecnologia na medicina, o que vai mudar, o que não vai mudar, o quanto que de fato a tecnologia, como ela está adentrando na medicina, o que ela gera realmente de resultado. Com isso, né, mostrar um pouquinho dessas perspectivas para o futuro da medicina e quais são as habilidades que de fato esse médico do futuro, talvez até o médico do presente, né, o futuro é agora, precisa desenvolver, né. Bom, então começando um pouquinho falando de mim, falando da minha breve carreira como empreendedor, que ainda segue. Essa é uma foto minha e dos meus outros dois sócios, né? Nós fundamos a PebMed lá em 2012. Eram 3 estudantes de medicina, no último ano da faculdade, cheios de sonhos em ser médico, entender seus pacientes, né? Em mudar a vida das pessoas, em tratar doentes, em promover a cura, a prevenção de doenças, né? A melhora da qualidade de vida, todos esses sonhos na cabeça. Mas, paralelo a esse sonho, uma sementinha, né, foi plantada também na nossa cabeça. E esse aqui que vocês veem no meio, o mais baixinho dos 3, o Pedro, ele era monitor da disciplina de semiologia, que todo médico passa na faculdade, um grande marco na formação do médico, a disciplina de semiologia. E o Pedro, para a disciplina de semiologia, criar um aplicativo de celular com resumos, exercícios e qualquer tipo de material para os estudantes, né, como trabalho de monitoria. Ele me chamou o Bruno para o projeto, e assim nasceu o primeiro aplicativo da PebMed, um aplicativo que a gente chamou de e-semiologia, que era vendido na App Store. Então, né, a gente está falando de 2012, então era quando estava começando o boom dos smartphones no Brasil, um movimento muito, muito incipiente ainda, mas foi muito interessante, porque a gente lançou isso na loja e era um preço simbólico, 99 centavos de dólar, na época era tudo cobrado em dólar. Em muito pouco tempo, a gente teve um grande sucesso. Né? Em uma semana, a gente já tinha para mais de 200 downloads, depois 1.000, 2.000, 3.000 downloads, e aí que a gente percebeu que tinha alguma coisa ali. Né? Para a gente era novidade, óbvio, a gente estava se formando médico ainda, né? No final de 2012, a gente de fato se forma e começa a residência médica. Então, imagina, a gente estava começando a carreira médica, de fato, uma carreira médica, se especializando. Em paralelo à residência, a gente começou com essa ideia de ficar fazendo aplicativo. Então, toda vez que a gente tinha alguma ideia diferente, a gente fazia um aplicativo. Né? Então, fizemos um aplicativo orientando a interpretação de eletrocardiograma, outro sobre emergências clínicas, e era um trabalho simplesmente de revisão da literatura, empacotar aquilo na forma de um aplicativo, colocar na loja e vender, como se a gente vendesse um livro, né? Só que na forma de um aplicativo digital que as pessoas podiam baixar na App Store. Tá? E foi seguindo assim, durante toda a nossa residência médica, que foi de 2012 a 2015 ali, né? A gente levava isso meio como um lifestyle business, era algo que a gente fazia nas horas vagas. Então, paralelo à residência médica, que eram 60 horas semanais, mais os plantões que a gente fazia por fora, como todo médico em início de carreira faz, a gente, nas horas vagas, ainda trabalhava fazendo esses aplicativos. E, obviamente, que levando a vida desse jeito, né, levando o negócio, esse business de aplicativo médico desse jeito, a PebMed não ia ganhar toda a atração, né, e tudo que ela conquistou chegando aqui hoje, né, em 2021, como a maior empresa do país no ramo de aplicativo médico. Né? Pois bem, no finalzinho de 2014, a gente foi apresentado a 21212. A 21212 é uma incubadora, uma aceleradora de startups,
de um modelo que veio lá do Vale do Silício, né, de grandes aceleradoras como o Y Combinator, enfim, que eles implantaram aqui no Brasil. Conversamos com eles e fomos ludibriados, né, por assim dizer, né, pela possibilidade de fazer daquele nosso hobby realmente um negócio, né? Eles viram uma oportunidade muito grande na gente, mas entenderam que para isso a gente tinha que se dedicar muito mais à empresa, ao negócio, né, do que propriamente na carreira médica. E aí a gente seguiu aí um caminho paralelo, né? Em 2015, quando a gente acabou a residência médica, a gente pensou, por que não a gente tira um ano sabático, né? Um ano para se dedicar ao negócio. A gente está no momento em que não estamos casados, não temos filhos, somos ainda muito jovens, né? Naquela ocasião. E por que não arriscar e seguir, né, em busca desse sonho de fazer a PebMed uma empresa de aplicativos médicos do Brasil, né? Pois bem, a gente entrou nessa e logo surgiu aquele dilema, né? O dilema de trocar o jaleco pelo paletó, né? Afinal, que troca é essa, né? A gente se forma para ser médico, sonho durante a faculdade de medicina ser médico, e agora, né? O que eu faço? Estou com uma oportunidade legal aqui, enfim, e acabo seguindo esse caminho. Bom, pessoal, embora esse dilema seja algo que recorrentemente ainda passa pelas nossas cabeças, é muito legal dizer e afirmar aqui para vocês que fazendo o que eu faço hoje, trabalhando com tecnologia em medicina, fazendo aplicativo para médico, né, eu sinto hoje que eu sou muito mais médico do que antes, muito mais médico em termos de impacto, né, porque é uma felicidade tamanha pensar o quanto que os nossos aplicativos de fato ajudam médicos no dia a dia a tomarem decisões melhores para os seus pacientes, né. É um impacto que eu, como médico, na ponta, não conseguiria causar, né. Então, de fato, isso é o que acaba motivando a gente, como médico, a seguir nessa carreira. E, de fato, para a gente, dentro do processo de aceleração, foi uma mudança de rumo. Aí os três, né, ainda muito jovens, a gente estava ainda fazendo meio que como um MBA intensivo, que foi o processo de aceleração, aprendendo a como administrar uma empresa digital, né? E a gente tinha um desafio muito grande, né? Porque até 2015, como eu falei, a gente ficava lançando um aplicativo após o outro, né? Sem muito tendo o tempo todo que ter uma nova ideia, né? Como se de fato a gente lançasse vários livros sobre assuntos diferentes. E a gente tinha sim um aplicativo que deu muito certo, que era o mais vendido, que era o Whitebook, né? Mas o Whitebook até então era meramente um guia de prescrições médicas, né? Que continha ali para mais de 300 prescrições, com conteúdo muito bem direcionado para o médico para ajudar ele no momento de fazer uma prescrição. E a gente tinha um grande desafio que a gente não ia conseguir escalar a empresa, de fato escalar o negócio e ganhar tanta notoriedade se a gente tivesse que o tempo todo ficar lançando um livro novo, né? E a gente tinha, de fato, que mudar um pouco esse modelo de negócio. E aí foi que a gente teve a ideia de pegar o Whitebook, que era até então o carro-chefe da empresa e que ia continuar sendo, e transformar o Whitebook na ferramenta fundamental para todo médico. Então a gente pegou todo aquele conteúdo que a gente tinha referente aos outros aplicativos da empresa, agregou dentro do Whitebook, começou um trabalho contínuo de manter aquilo atualizado, de agregar cada vez mais conteúdo ali, de fato formar uma biblioteca completa de todas as especialidades médicas e ofereceu isso, esse compromisso de estar entregando o conteúdo mais atual, direcionado, baseado em evidência científica, através de um serviço de assinatura, né? E isso, essa mudança foi feita em 2015, no final de 2015, é o que permitiu a PebMed chegar onde chegou aqui. Então, o Whitebook hoje, que é a nossa ferramenta de suporte à decisão clínica, ele já conquistou mais de 110 mil assinantes, tá? 110 mil entre médicos e estudantes de medicina no Brasil, que é um número bastante impressionante, que assinam o Whitebook e têm acesso aos nossos mais de 9 mil conteúdos em mais de 30 especialidades médicas. Hoje, a nossa equipe médica, não somos só nós três médicos, né? Na verdade, são uma equipe de especialistas, de 32 médicos das mais diversas especialidades, que produzem e mantêm esse conteúdo revisado, né? Todos os conteúdos têm um compromisso de revisão, ao menos anual. A gente também tem a revisão, obviamente, sob demanda, que é quando sai um guideline novo, alguma diretriz, algum estudo que, de fato, mudou a prática, né? E a gente acaba adotando.
E além de conteúdo propriamente dito, o Whitebook ainda conta com mais de 200 calculadoras e ferramentas interativas que ajudam o médico a fazer um cálculo de um clearance de creatinina, um cálculo da idade gestacional, enfim, uma série de cálculos que ajudam o médico ali no dia a dia a tomar melhores decisões. Ele é prático, é 100% focado no que é útil para a decisão clínica, e esse é o grande critério para estar dentro do Whitebook. O conteúdo tem que ser focado em ajudar o médico a tomar uma decisão rápida na prática, porque a gente entende que o uso dele é o uso à beira-leito. Pois bem, pessoal, o Whitebook ele se encaixa dentro dessas ferramentas aqui, que são todas muito famosas, como o UpToDate, o Dynamed, o Epocrates, Medscape e o BMJ, que são as ferramentas de suporte à decisão clínica. Né? Só que diferente dessas ferramentas, e que é algo que eu costumo valorizar muito no Whitebook, e até por isso né, que a gente diz que a gente é complementar a todas essas outras, nosso grande diferencial é a praticidade. Tá? A gente oferece uma informação de utilidade e qualidade para uma tomada de decisão rápida e descomplicada. Então tem que ser muito rápido. E isso veio muito de uma observação, de um gap grande que a gente tem na literatura, que se refere ao fato de que, embora o médico considere que os journals médicos, as revistas científicas, são a fonte preferida de novas informações, são a fonte ideal de novas informações, as pesquisas mostram que a distância entre o que é publicado no journal e o que é realmente praticado na prática clínica é uma distância muito grande. É uma distância muito grande, lenta o processo de adoção de novas condutas na prática, e é nisso que a gente quer atuar, né? Da gente acelerar esse processo entre o que é publicado e tornar aquilo como sendo a prática de fato exercida na ponta, né? Bom, e aí a gente se apropriou um pouco desse conceito, que nem é nosso, é um conceito na literatura de educação médica, na real, que é o conceito de Information Mastery. Né? O que é o Information Mastery, ou a maestria da informação? Né? É que todo o conteúdo do Whitebook, ele tem que seguir três pilares. Né? Ele tem que ser relevante para a prática diária. Então, uma informação que não seja relevante, a gente não inclui dentro do Whitebook. De fato, é algo que influencia no processo de decisão. Tem que ser correto, válido, ou seja, tem que ser baseado em evidências muito bem revisadas, né? E ele tem que requerer pouco trabalho para ser assimilado. Pouco trabalho porque o médico está diante de uma decisão, está diante de um paciente e ele precisa ser rápido para tomar a decisão, tá? E esse conceito, ele pode até ser resumido em forma de uma equação, né? A utilidade da informação é o produto da relevância daquela informação pela validade daquela informação dividido pelo trabalho, né? Porque ninguém quer ter trabalho em assimilar e ninguém pode se dar ao luxo de perder tempo quando está diante de uma decisão clínica, né? Pois bem, pessoal, até que eu falei um pouquinho das ferramentas de decisão, enfim, da minha trajetória como empreendedor, e agora eu queria passar um pouquinho para vocês dessa visão da tecnologia na medicina, tá bom? Bom, esse diagrama aqui, pessoal, é para ilustrar um fenômeno que todos nós observamos e somos testemunhas oculares disso, dessa mudança, dessa digitalização e do quanto que as empresas digitais dominaram o mercado. Né? Quando a gente olha só para 20 anos atrás, pessoal, para 2001, a gente vê que uma única empresa, dentre as 5 maiores em valor de mercado do mundo, era uma empresa digital, era uma empresa de fato pioneira, que era a Microsoft. Né? Todas as outras empresas eram empresas extremamente tradicionais, empresas de equipamento, como a GE, de óleo e gás, como a Exxon, Walmart, Citibank, enfim, de fato empresas muito tradicionais. E quando a gente olha para só 15 anos depois, e essa realidade que não mudou entre 2016 e 2021, podem ter certeza disso, a gente já observa aqui que são todas empresas digitais, como a Apple, a Alphabet, a Microsoft, que continua na lista, a Amazon e o Facebook. Então, de fato, foi uma mudança muito grande em termos globais na digitalização dos serviços. Né? Bom, e embora, pessoal, essa tecnologia toda, né, essa evolução tecnológica do mundo tenha ficado muito evidente, nós ainda estamos distantes de outras indústrias. Então, quando a gente pensa no setor financeiro, no setor bancário, no setor de transporte, no setor de entretenimento, gente, foi uma verdadeira revolução.
mas nós ainda estamos esperando por essa revolução na saúde. E essas são as palavras do Christopher Ross, CIO lá da Mayo Clinic, um dos maiores centros de assistência nos Estados Unidos, né? Bom, e aí é inevitável falar em tecnologia e não falar em inteligência artificial. Na verdade, já vi que tiveram várias palestras aqui nesse curso que falaram bastante de inteligência artificial. E, de fato, pessoal, a inteligência artificial veio para ficar. E ela está sendo empregada em diversos campos, né? Então, aqui é só uma estimativa feita pela consultoria da Accenture, mostrando que esse mercado potencial de inteligência artificial, e são dados de 2018, então acredito até que esses dados hoje sejam até mais, sejam até muito maiores, né? A gente está falando de um mercado de 150 bi de dólar, que tem e que pode ser empregado nos mais diversos campos, como na cirurgia robótica assistida, nos assistentes virtuais de enfermagem, na administração, né, de workflows de assistência, na detecção de fraude, na redução de erro de dosagem, enfim, diagnósticos preliminares, enfim, tem uma série de empregos na inteligência artificial. De fato, a gente viu grandes exemplos noticiados e que já estão em utilização em termos de diagnóstico, por exemplo, como o Arteris, que é um software que simplesmente ele usa de milhões de algoritmos de inteligência artificial para fazer uma correta análise e laudo de ressonância magnética cardíaca, e agora já evoluiu também para ressonância hepática, para tomografia de tórax, enfim. É um sistema que está evoluindo muito rápido. E o próprio Watson, da IBM, que ficou bem famoso, né, uns anos atrás, e que de lá para cá teve seus altos e baixos, tiveram diversas críticas a vieses, enfim, que o Watson acabou estando submetido, mas que é evidente o quanto que ele ainda tem para evoluir, mas que de fato é uma tecnologia que veio para ficar e muito para apoiar o médico, né? Apoiar o médico. E eu entendo muito que a inteligência artificial, ou o novo termo que a gente está utilizando agora, inteligência aumentada, inteligência artificial acabou sendo até um termo que foi um pouco mal visto, mas de fato, inteligência aumentada acho que traz um pouco dessa noção de que é uma tecnologia que ajuda o ser humano a aumentar o seu potencial intelectual, né? Acho que é meio que de fato por aí, né? Uma outra tendência que inevitavelmente todos os sistemas de saúde vão ter que evoluir para isso são os prontuários controlados pelo paciente, né? E isso, pessoal, é algo que a gente ignorou por muito tempo, né? Por muito tempo. As informações de saúde nossas, né, estão pulverizadas em diversos sistemas diferentes que não conversam entre si e que o acesso que nós, como consumidores, no papel de pacientes, temos são através de relatórios, de laudos, eventualmente, sim, na internet, em sistemas computadorizados, mas são informações que estão, como eu falei, pulverizadas. E a gente ignorou o fato de que esse paciente é o único que está presente em todos os momentos da assistência. Então, ninguém melhor do que o próprio paciente para controlar o seu próprio prontuário, né? E isso aqui é só uma dessas iniciativas, tem diversas iniciativas pelo mundo, a Patients Know Best, né, na Austrália, que está evoluindo muito bem nesse caminho, e que, inevitavelmente, isso é algo que a gente vai perseguir de ter essa unificação dos dados em saúde. Isso vai diminuir custo, isso vai melhorar desfecho, isso, de fato, vai ser muito importante. E isso promove um outro movimento, que é o movimento do empoderamento do paciente, né, que só vai ser possível, de fato, com o emprego de tecnologia. E esse aqui é um bom caminho para isso. Uma outra tecnologia que está super difundida, garanto que boa parte de quem está assistindo aqui a gente hoje usa, que são a tecnologia wearable, né? A tecnologia wearable veio para ficar e veio para, de fato, revolucionar, né? Mercado que está... uma área que está sendo, de fato, revolucionada pela tecnologia wearable, pelos smartwatches, é a área de arritmias, né? A gente nunca teve tanto dado em saúde sobre a ritmologia, né? E graças ao Apple Watch, né? Até então, pessoal, qual é o precursor do Apple Watch? Não sei, possivelmente boa parte de quem está assistindo a gente é muito jovem ainda. Eu não sei se já tiveram
fazer o exame do Holter, mas o precursor do Apple Watch é o Holter, um equipamento que você coloca os eletrodos em você, como um eletrocardiograma, e você tem que ficar andando o dia inteiro no bolso ou preso na cintura com o aparelhinho do Holter que eu já tive que utilizar uma vez. Então, é extremamente incômodo e, óbvio, ele só registra durante as 24 horas que você está usando o Holter. Gente, o Apple Watch é um Holter que fica com você no seu pulso diariamente, continuamente, por quanto tempo você estiver utilizando ele. Então, de fato, a quantidade de dados que estão vindo, e os primeiros estudos já estão saindo com, com a tecnologia do Apple Watch, com os registros do Apple Watch, mostrando frequência de arritmias, mostrando eficácia terapêutica de tratamento farmacológico, pós-ablação, enfim. Isso, de fato, é uma revolução que está acontecendo na cardiologia, na ritmologia, e que está vindo por aí. E outro importante insumo que essa tecnologia traz para a gente, e que também tem muito a ver com o próprio movimento de colocar o paciente no centro da assistência, é no engajamento do paciente, né? Então, a gente já tem via, seja smartphone, ou seja smartwatch, enfim, essa tecnologia wearable, a gente já tem diversos softwares que ajudam a lembrar o momento de você tomar medicação ou de praticar exercícios, enfim, uma série de monitoramentos aí que ajudam no engajamento do paciente para com a sua saúde. Né? Uma outra tecnologia que eu gosto de citar e muito porque eu vejo que é uma revolução tecnológica que vai chegar no point of care, na ponta, que se refere à evolução da tecnologia do ultrassom. Né? Os ultrassons portáteis agora eles estão cada vez menores e cada vez mais potentes, e esse aqui é um bom exemplo, o Butterfly. O Butterfly você conecta direto no seu smartphone e ele é um ultrassom incrível para beira-leito e que está possibilitando, né, a gente chegar com uma tecnologia de imagem em locais que antes a gente não chegava. Então, de fato, é incrível e é algo que, a meu ver, vai ser adotado como sendo uma ferramenta do clínico, né? É um movimento que já está acontecendo de que o ultrassom vai se tornar cada vez mais uma ferramenta do clínico, uma propedêutica que você vai utilizar junto ao seu exame físico, e cada vez menos uma ferramenta do radiologista, né? Até porque na radiologia ela já evoluiu para outras tecnologias, né? Bom, pessoal, e aí uma noção que acho que acaba meio que condensando isso tudo, um conceito que eu gosto de falar, é esse conceito da medicina 4P. Tá? Lee Root, quem fundou esse conceito, ele fala muito disso, né, de que a medicina está passando por uma revolução que vai transformar a prática do cuidado com todo, em todos os âmbitos, uma revolução que comumente é chamada de medicina personalizada, mas chamar de medicina personalizada é diminuir muito, pessoal, é diminuir muito esse conceito, porque ele é muito mais do que personalizado. Não é um rótulo que de fato faz justiça. A medicina 4P, pessoal, ela é caracterizada pelos 4Ps, obviamente, né? A prevenção, então tem que ser uma medicina extremamente preventiva. A predição, e a predição, ela só é possível, né, dado a quantidade de dados que hoje a gente consegue estruturar, organizar. A gente viu exemplos em palestras aqui hoje, né? Sendo preventiva e preditiva, ela exige uma participação ativa do paciente, então muito mais participativa, né? Com foco no paciente, centrado no paciente, e por isso ela é personalizada, né? Ela é personalizada justamente porque cada paciente é único, ele tem que ser engajado no seu processo de saúde e doença. A gente já tem capacidade de prever quais são os riscos que ele tem, de que doenças ele vai que ele pode desenvolver, né, graças à biologia molecular, a gente já está avançando nesse intuito, e a gente vai poder focar na prevenção. Tá? Por isso ela é personalizada, e por isso que isso é um conceito fundamental para o médico do presente, né, para o médico do presente. Mas o que não vai mudar, né? A gente falou muito aqui de tecnologias que já estão sendo inseridas no nosso dia a dia, mas o que realmente não vai mudar é a questão do cuidado. Tá? Então, a despeito da gente ter inteligência artificial ao nosso lado, dizendo qual é o melhor tratamento, dizendo o que vai melhorar desfecho, ou dizendo qual é o provável diagnóstico, a decisão final continua centrada no médico.
E o contato médico-paciente, a humanização da medicina e de entender, junto com o seu paciente, o que de fato vai ser a melhor opção terapêutica para a necessidade dele, isso ainda é uma característica que é muito humana. E isso não vai mudar. Isso não vai mudar. Então, até aqueles colegas que são mais pessimistas e que acham que o médico vai ser substituído por sistemas computacionais, eu não acredito nisso. Eu só acredito que o médico vai ficar cada vez mais centrado no cuidado e ele vai ser melhor amparado por tecnologia ao redor dele. Tá? Bom, e uma provinha disso, né? Esse artigo que foi recentemente publicado na Harvard Business Review, mostrando que, de fato, a inteligência aumentada ela consegue ter uma performance até melhor que médicos em termos de diagnóstico, em alguns contextos de diagnóstico, mas por que os pacientes ainda não acreditam nessa medicina né, baseada na inteligência artificial, né, no diagnóstico da inteligência artificial, né? E aí o que ficou interessante é que o ser humano ele se acha tão único e ele acha que o problema dele é tão único que ele não consegue acreditar que algo padronizado ou algo mecanizado vai ser a solução para ele. E aí é por isso para reforçar que o médico vai continuar tendo um papel central em ser aquele que vai levar para o seu paciente a melhor opção com base em tudo isso que a gente tem ao nosso redor, que é promovido pela tecnologia, tá? Bom, então, pessoal, quais seriam essas competências que eu quero deixar aqui como mensagem final para vocês? Eu sei que eu me estendi um pouquinho. Quais são essas competências do novo médico, desse médico tecnológico, né? E aí eu gosto de brincar que é o Help Me, só que é o Help Me com R, né? As competências são raciocínio clínico. Então, imagine, a gente tem acesso a uma quantidade imensa de informação, de estudo clínico, de dados de vida real. Tudo isso que a gente viu até aqui, a gente vai ter que saber trabalhar muito bem essa informação. Então, raciocínio clínico é algo fundamental e que o médico sempre vai ter que se preocupar em desenvolver. Empatia e comunicação, fundamental, porque cada vez mais a gente precisa colocar o paciente no centro disso. E a gente só consegue engajar o paciente sendo empático, entendendo o problema dele, sabendo se comunicar com ele, engajando ele no próprio processo de saúde. Liderança. Liderança vai ser fundamental, até como uma liderança junto ao seu paciente. O médico vai ser o líder, os pacientes os seus liderados dentro do processo de saúde e doença. De você conseguir capacitar o paciente, engajar o paciente, a liderança vai ser fundamental. Proatividade, porque o médico, historicamente, foi um profissional que ele é muito, né, acionado no momento de crise. Estou doente, vou ao médico. O médico vai ter que ser cada vez mais proativo, de estar sugerindo, de estar engajando o paciente nos seus melhores hábitos de vida. De fato, melhorar a qualidade de vida e prevenir o processo de adoecimento, né? E medicina baseada em evidência, pessoal. Como eu falei, a gente vai ter informação muito disponível, a tecnologia vai trazer informação para a gente o tempo todo, a gente vai ter que saber o que fazer com tanta informação. E conceitos de medicina baseada em evidência vão ser fundamentais para você saber qual é o mais recomendado para a situação clínica, para o contexto clínico, para o seu paciente. Bom, gostaria de agradecer o convite, eu espero que vocês tenham gostado.